Olá, nós vamos então conversar hoje sobre os produtos notáveis. Problema para alguns alunos, mas vamos tentar resolver essa situação, vamos tentar descomplicar. Dos produtos notáveis eu trouxe aqui os principais, sendo que os 3 primeiros são os triviais. Esse realmente todos devem dominar. Então vejamos, o primeiro deles, os 2 primeiros, são o quadrado de uma soma e de uma diferença. É o quadrado do primeiro mais 2ab mais o quadrado do último. A diferença aqui é só que muda os sinais do termo central. Vejam que o quadrado de uma soma é um trinômio quadrado perfeito. Então vamos iniciar com um exemplo, x mais 5 ao quadrado. Observem que o primeiro é o a e o segundo é o b. Então, nós temos x ao quadrado mais 2ab mais 5 ao quadrado. Opa, aqui faltou 5, né? 2ab. Então, nós temos x ao quadrado menos 10x mais 25. Ok, tá aí, Mari. Se a gente não lembra dessa regra, dá para fazer sem ela? Em muitos casos, sim. Em alguns problemas, sem ela, vocês não saem. Mas em alguns, obviamente, vocês já fizeram isso, né? X mais 5 ao quadrado, x mais 5 vezes x mais 5, x ao quadrado, mais 5x, mais 5x, mais 25, ok? Somando dá x ao quadrado, mais 10x, mais 25. Um trinômio quadrado perfeito, né? Um polinômio do segundo grau. Agora vejam a diferença, algumas situações pedem para a gente fazer o contrário, fatorar. Fatorar significa transformar em uma multiplicação. Vejam bem, se a gente tem 5 mais 3, esse 5 e o 3 são chamados de parcelas. Se nós temos 5 vezes 3, 15, o 5 e o 3 são chamados de fatores. Então, fatorar é transformar numa multiplicação. E essa multiplicação pode ser escrita na forma de potência. Porque, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao cubo. Assim como a mais b vezes a mais b é a mais b ao quadrado. Como x mais 5 ao quadrado é, na verdade, x mais 5 vezes x mais 5. Então, escrever isso, x mais 5 ao quadrado, é a mesma coisa. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que quando o enunciado de uma questão pede para você fatorar, então você já sabe que vai transformar numa multiplicação ou pode ser numa potência, que é uma multiplicação de bases iguais. Então, vamos num exemplo, x ao quadrado mais 16 menos 8x. Na forma fatorada, neste formato aqui. É uma soma, opa, aqui é um menos, então é uma diferença. E aí os valores de A e B é a raiz do primeiro, que é x, a raiz do último, que é 4. Pronto, x menos 4 ao quadrado é a forma fatorada deste trinômio. Tranquilo? Mais um, 16x ao quadrado, mais 25, mais... Vamos ver aqui. Então, vejamos quais são.
Um detalhe, quando eu multiplico do meio 2ab, 2 vezes x vezes 4 tem que dar 8x para ser um trinômio quadrado perfeito, então poder fatorar. Então, a raiz do primeiro, a raiz do último. Raiz de 16 é 4x. Esse aqui é o que manda no sinal, é mais. Raiz de 25 é 5. Para ter certeza, faço 2 vezes 4x vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Certinho, temos aí um trinômio quadrado perfeito. Fácil, não é mesmo? Então, em muitas situações, vocês vão precisar colocar nesse formato. Se precisar, dá uma parada, né? Para o vídeo, dá uma analisada, faz as anotações necessárias e depois continuamos. Se já entendeu, vem comigo. O próximo, ele é bastante usado, esse é um conteúdo de 7º ano, que vai seguir toda a matemática daí para frente. E é bastante utilizado esse próximo produto notável no 9º ano, quando se trabalha com radicais, ou em qualquer momento que você trabalhe com radicais. Por quê? Porque quando você tem uma fração, 2 raiz de 3, isso não pode permanecer. A raiz no denominador sempre tem que ser tirada. Então, você fez um belíssimo cálculo enorme e aí está num concurso da escola técnica e essa alternativa não tem para assinalar. Realmente não tem. Você acertou toda a questão, mas não chegou no resultado certo, porque o resultado vai ser o seguinte: tira-se essa raiz do denominador. Uma fração pode ser multiplicada por qualquer número, então eu vou multiplicar tudo por raiz de 3. E aí eu tenho 2 raiz de 3, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9 é 3. Essa sim é a resposta que você vai encontrar. Da mesma forma, nós vamos ver um exemplo que envolve produtos notáveis. Então, veja bem. Primeiro vamos ver um produto notável. Se eu tenho x mais 3 que multiplica x menos 3. Então, vejam bem, a, B, aqui é mais e aqui é menos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse é o A, esse é o B. Quando nós temos o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós temos x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é x ao quadrado menos 9. Bom, de que forma isso pode me ajudar? Numa das situações, em algumas situações, você pode ter que fazer o contrário, fatorar. Então, vamos, por exemplo, em 4x ao quadrado menos 25. Nós temos uma diferença de 2 quadrados. Então, sempre que isso acontece, multiplicação, diferença de 2 quadrados, posso transformar na soma pela diferença, ok? Raiz do primeiro, raiz de 4 é 2x, raiz de 25 é 5. Feito. Bom, vou apagar para diminuir a bagunça do quarto. Espero que tenham compreendido. Vamos misturar isso, então, com radicais. Racionalize. Racionalizar, então, mais uma vez, racionalizar é tirar a raiz do denominador. Você nunca vai chegar numa alternativa para assinalar em que o denominador esteja na forma de raiz. Isso tem um motivo.
porque facilita os cálculos de mínimo e múltiplo comum quando você tem essa raiz no numerador. Olha, é muito simples tirar a raiz. Tem algumas técnicas, entre elas, numa delas entra produtos notáveis. Vejam o que acontece se eu tiver 2 raiz de 5 mais 4. Bom, eu posso reescrever uma fração de qualquer forma, olha só. Se eu tenho 2/5, eu posso sim fazer 2/5 vezes qualquer número, sei lá, 7. O detalhe é que tem que multiplicar embaixo e em cima, 14/35. Posso fazer diferente se eu tiver 14/18. Devo simplificar tudo por 2. Vejam que é pelo mesmo número. 7/9. Tranquilo? O mesmo nós vamos fazer, da mesma forma nós vamos fazer aqui. A única diferença é que esse número tem raiz e nós vamos utilizar o que é mais interessante para nós. Nesse caso, sempre vai ser mais interessante multiplicar por essa mesma expressão, só que com o sinal de menos. Então, nós vamos ter, multiplicando tudo por raiz de 5 menos 4, raiz de 5 menos 4. Vejam que aqui no denominador nós caímos nessa expressão, uma soma por uma diferença, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. O a é a raiz de 5, então ficou raiz de 5 ao quadrado. O b é o 4 ao quadrado. Lá em cima nós temos 2 que multiplica a raiz de 5 menos 4. Ok? Aqui embaixo, olhem só, raiz quadrada de 5 ao quadrado, posso pensar, 5 ao quadrado, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Ou simplesmente lembrar que a gente cancela quando o índice é igual ao expoente. Então, aqui ficou 5 menos 16, o que dá menos 11. Em cima, 2 raiz de 5 menos 4. Um outro detalhe é que a gente não deixa o sinal negativo aqui embaixo. Mais dividido por menos, na divisão, sinais diferentes dá menos. Uma fração fica sempre o sinal aqui, ó, em frente a esse traço da divisão. Então, em cima ficou 2 raiz de 5 menos 4, embaixo o 11. Está, né, a nossa fração foi racionalizada, ou seja, tiramos a raiz do denominador. Então, essa é uma das aplicações do produto de uma soma por uma diferença. Esses são os produtos notais triviais, aqueles que todos nós devemos dominar. Olhou, apareceu uma dessas expressões, já vai aplicando uma das propriedades. Os próximos são um pouco menos usados, mas em cálculos mais avançados eles são necessários. Vejamos. Esse apagador anda sujando o quadro. Vamos ver se melhora. Bom, o primeiro, o cubo de uma soma. Então, ele vai ser transformado em A mais B, que multiplica 3A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo.
Esse vem para o próximo. Então, vejamos. Se a gente tem x mais 5 ao cubo, tem um jeito de resolver sem essa expressão? Sim. X mais 5 que multiplica x mais 5 que multiplica x mais 5. Multiplicando esses dois, vou deixar para multiplicar os dois últimos. Primeiro vou multiplicar esses aqui. Então, ficou x mais 5, que multiplica x ao quadrado, mais 5x, mais 5x, mais 25. X mais 5, que multiplica x ao quadrado, mais 10x, mais 25. Multiplico de novo x ao cubo, mais 10x ao quadrado, mais 25x. Agora é a vez do 5x ao quadrado, mais 50x, mais 125. Vejamos que isso vai bater com o resultado que nós temos aqui, tá? Somando aqui dá 15 e aqui 75. Vejam que é x, o A é x e o B é 5. Esse é o A e esse é o B. Aqui resolvendo sem produtos notáveis, aqui com produto notável. Então, x ao cubo, x é o A, mais 3 ao quadrado, então x ao quadrado, b que é 5, mais 3 que multiplica o a que é x, b ao quadrado é 5 ao quadrado, mais 5 ao cubo. Então, vai dar x ao cubo, mais 15x ao quadrado, mais 25 vezes 3, 75, x mais 125. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 termos. Então, é um polinômio de terceiro grau, porque é o maior expoente. Vejam que é o mesmo resultado, x ao cubo, mais 15x, mais 75, mais 125. O ideal, né, é que a gente consiga colocar nesse formato e que tenha a habilidade de voltar desta expressão para essa. Agora vamos ver um exemplo. O exemplo para o número negativo funciona no mesmo formato, só muda o sinal do primeiro e do último. Agora vamos ver A ao cubo mais B ao cubo. Vejam que é diferente. São produtos notáveis diferentes. Agora a gente tem A ao cubo mais B ao cubo. Neste daqui, nós temos o cubo de uma soma. Aqui nós temos a soma de dois cubos. E aí nós ficamos com o seguinte: nesse caso, A mais B, que multiplica, então, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. E aí, vamos imaginar, então, que temos o exemplo x mais 4 ao cubo. Então, aplicando a propriedade, poderíamos fazer como a gente fez da última vez, no outro exemplo. Nós vamos direto aplicando aqui. Então, A mais B. O A é... Vamos colocar aqui o expoente em cada um deles. O A é o x e o B é o 4.
Esse 4, ele poderia ter vindo no formato, também eu poderia ter escrito assim, ó, x ao cubo mais 64. E aí você teria que ter, né, essa malandragem de ver que 4 ao quadrado é 16. E 4 ao cubo é 16 vezes 4, 64. Então, a raiz de x ao cubo é x. A raiz de 64 é 4, raiz cúbica, né? Então, você tem x e 4, o A e o B. X mais 4, que multiplica A ao quadrado, o A é x, menos AB, 4 vezes x, mais B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Pronto, esta é a forma fatorada. Se nós multiplicarmos esse por esse, nós voltamos à soma, né, desses dois números elevados ao cubo. Essa é a forma fatorada. Forma fatorada é quando você transforma de uma adição ou de uma subtração para uma multiplicação. E aí nós multiplicamos aqui esse binômio por um trinômio. Mais um exemplo, vamos ver quando for A ao cubo menos B ao cubo. Daí o formato já fica A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, muda este sinal aqui e esse do meio também. Então, se nós tivermos... tem que ser ao cubo, então 8x ao cubo menos 1. Vejam que, se eu aplicar a raiz nesse aqui, vai me dar 2x. E esse daqui, a raiz de 1, raiz cúbica de 1, é igual a 1. Então, o meu A é 2x e o B vale 1. Três, 8x ao cubo menos 1, é isso? 8x ao cubo menos 1. Esse aqui é o cubo de 2x e o 1 é o cubo de 1. Como aqui é menos, então, vezes o que sobrou, o A ao quadrado. Então, 8, esse daqui, ó, é o A e esse, o 1, é o B, sem o sinal. A ao quadrado, então, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, mais a B. Não entra o sinal, só os valores de A e B. A vezes B, 2x vezes 1, 2x. Mais B ao quadrado é o 1 ao quadrado, que é 1. E aí a forma fatorada. Então é isto. Temos aí os principais produtos notáveis, sendo que os triviais é o quadrado de uma soma, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O quadrado de uma diferença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E quando nós temos o produto de uma soma por uma diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, quando nós temos o cubo de uma soma, já vai ficando mais complicadinho. É A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. O cubo de uma diferença e assim vai, né? Então, é isto na aula de hoje. É o que temos. Finalizo aqui e acompanhe as novas revisões. Obrigada.